vidas. So I've got a little bit of trepidation bringing the word this morning. Eu tenho alguma interpretação acerca de Algum vou dizer- nervosismo. eu tenho algum nervosismo sobre o que vou dizer esta manhã, Because I think it's a word that can offend some of you. porque eu penso que pode ser uma palavra, uma pregação que pode ofender alguns, In some ways, I hope it does. e de alguma forma eu espero que assim seja. Because I believe Jesus wants to do something in your lives, in my life, in this church. Porque eu acredito que Jesus quer fazer algo na minha vida, na vossa vida e na vida desta igreja. And break something and bring freedom to your lives. E quebrar alguma coisa e dar liberdade à vossa vida. So I'm going to start with a question. Então vamos começar com uma questão. We live in quite troubled times. Nós vivemos em tempos tumultuosos. We turn the TV on, we look at the news, there's evil all around. Se nós vemos a televisão, se vemos as notícias, nós vemos que o mal está espalhado em todo o lado. If I was to ask you, and this is where you can participate in the meeting, Se eu vos perguntar, e este é o momento em que poderão participar neste momento, of all the evil things that you see all around you, de todas as coisas más que vocês veem à vossa volta, what is the thing that really kind of unsettles you? o que é aquilo que mais vos incomoda? The thing that makes you angry? O que vos faz ficar zangados? Does that make sense? Is there anything that comes to mind as you think of everything that's wrong in this world? Faz algum sentido alguma coisa que vocês estejam a ver que está de errado neste mundo? Anyone? The gender agenda? A questão do género, Rebellion? a rebelião, a intolerância, Christians that don't look like Jesus? cristãos que não se assemelham a Jesus, Hatred? Yes. o ódio, The mocking of Jesus, division, o gozarem com Jesus e com a visão de Jesus, this injustice, a injustiça, so many things. muitas coisas. But now let me ask you a second question. Mas agora gostava de vos colocar uma segunda questão. Of all the evils in the world, which one do you think troubles God the most? De todos os males do mundo, qual é que é aquele que vocês pensam que mais preocupa Deus? What unsettles God O que é que o tira fora de si? as he looks at humanity? Quando ele olha pela humanidade? Sorry? Lack of faith, A falta de fé? A injustiça? injustice, the evil evil. in humans' heart, that they don't know him. Que não Yeah. o conhecem? I'd like to suggest that basically all of those things in some ways derive from one thing, which is pride in the human heart. Eu gostaria de sugerir de todas as coisas que foram ditas, salientar uma, que é o orgulho do coração humano. That makes sense? If you read the Bible, what happens in Genesis 3? Se lerem a Bíblia, o que é que acontece em Gênesis 3? You read it all through the Bible, this rebellion against God, Lemos tudo na Bíblia acerca da rebelião contra but it Deus, stems from believing that lie from the serpent desde o início de acreditar naquela mentira da serpente, and this pride in the human heart that believes that we know best. e esse orgulho no coração humano que diz que nós sabemos melhor, That we are going to decide how are we going to live our lives. que nós vamos decidir como é que nós vamos viver a nossa vida. It's this refusal to trust in God, E isto é a nossa recusa em acreditar em Deus, to trust His word, to trust His promises. é acreditar na sua palavra, de acreditar nas suas promessas. The refusal to receive Jesus. That's what we saw when Jesus was on this world. Ou seja, é a recusa de aceitarmos Jesus quando Jesus esteve neste mundo And submit our lives to Him. e de nos submetermos a nossa vida a Ele.
we often question God, don't we? Muitas vezes nós questionamos Deus, não é? Is he really good? Será que Ele é realmente bom? Does he really have my best interests in mind? Será que Ele tem os meus melhores interesses na sua mente? He's so distant, he doesn't really understand what I'm going through. Ele está tão distante que Ele nunca vai perceber por aquilo que eu estou a passar. My situation is so unique Porque a minha situação é muito única, that he just doesn't understand, so I'm going to decide. que Ele não entende. Então, como Ele não entende, eu vou decidir por mim. So pride, I think, is the main problem with the human heart and with humanity. Por isso eu penso que o orgulho é o pior que existe. And it's Na easy to humanidade. identify out there, E é fácil de identificar lá fora, but harder to identify in our own hearts. mas é difícil de identificarmos dentro do nosso coração. Pride is our problem. O orgulho é um problema nosso. Pride is my problem. O orgulho é o meu problema. But the Bible is very clear that this is actually quite a major issue for God. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que isto é o principal problema para Deus. And it makes clear that one day our pride is going to be confronted. E faz uma boa menção de que um dia nós iremos ser confrontados pelo nosso When orgulho. we meet God face to face. Quando nos encontrarmos cara a cara com Deus. And Isaiah 2:17, for instance, it tells us. E em Isaías 2:17, ele próprio diz: It says all the glory of mankind will bow low. que toda a glória... Deve estar aí em cima, deve aparecer. Desculpa. Não, ok. So all the glory of mankind will bow low. Que toda a arrogância dos homens será abatida. And we look around and man's never been so proud of its achievements. E nós olhamos à volta e nunca vimos o quão orgulhosos os homens andam ultimamente nas suas conquistas. Incredible things that the human being can do. São coisas incríveis que o ser humano consegue fazer. I mean, a couple of weeks ago, I think it was, the first civilian managed to walk in space. Há algumas semanas atrás, segundo parece, que foi o primeiro civil que conseguiu andar pelo espaço. Incredible. É incrível. This glory of mankind. Esta glória do ser humano. But one day it will bow low. Mas há um dia que será rebaixada. And the pride of men will lie in the dust. E o orgulho do homem será reduzido ao And pó. the Lord alone will be exalted. E o Senhor será exaltado. So, sorry, there we go. So these are difficult verses to swallow, I think, in today's day and age. Ou seja, isto são versículos que são difíceis de aceitar nos nossos dias. Especially in such a wealthy part of the world. Especialmente numa parte tão saudável do mundo, We've never had such comfortable lives. que nós nunca tivemos vidas tão confortáveis, Nice buildings, fancy cars, prédios bonitos, carros bonitos, amazing food. comida maravilhosa. There've never been so many reasons to be proud of what we've achieved. Nunca houve tantas razões para nos sentirmos orgulhosos daquilo que nós temos conquistado. And because of it, pride has never been such a danger. E por causa disso, o orgulho nunca foi visto como um perigo. We think pride is something that lives out there, as I've said. Nós dizemos que o orgulho é algo que vive lá fora, But the thing with pride, I don't know if you've noticed, it's something that is very subtle. mas a questão do orgulho, não sei se vocês alguma vez notaram, é algo que é tão subtil, It's something that almost grows in the shadows. é algo que cresce na sombra. Because pride is something that grows in our mind and in our hearts. Porque o orgulho cresce ao It- mesmo tempo na nossa mente e no nosso It grows coração. silently E cresce de uma forma silenciosa. and is often invisible even to ourselves. E é invisível até para nós próprios.
It's almost like a cancer that is slowly eaten away at us inside. É como um cancro que nos começa a consumir por dentro e não damos por isso. So I'll give you an example. I don't know, does anyone here like the Olympic Games? Does anyone vou- follow the Olympics? Vou-vos dar um exemplo. Yeah? Se alguém aqui gosta dos Jogos Olímpicos, I love the Olympics. I love sports in general. eu gosto dos Jogos Olímpicos e do desporto na generalidade. And again, it's the pinnacle of what the human being is capable of. E é um milagre aquilo que o ser humano, a humanidade consegue fazer. It's a celebration of human pride. É uma celebração do orgulho humano. Hours and hours, years and years of Horas e preparation horas, dias e dias de preparação to make yourself and your nation proud. para se fazer a si próprio e à nação que representa. And I was very, very proud when Portugal won a gold medal. E eu fiquei muito orgulhoso quando Portugal ganhou uma medalha de ouro. Yeah, we're a small nation. One gold medal was a big thing for us. Somos uma nação pequena, um país pequeno, uma medalha é muito. In a sport that no one's ever heard of. E num desporto que ninguém tinha ouvido falar dele. Yeah? But something caught my attention this year. And it was an interview. I don't know if you watched it. It was in the news. Mas houve uma coisa que chamou a minha atenção este ano e que foi uma entrevista. Não sei se viram essa entrevista. Of the athlete that won the 200-meter sprint in athletics. Sobre o atleta que ganhou o sprint dos 200 metros de So corrida. just to give you a little bit of context, normally the Americans and Jamaicans, they're the strongest nations in the 100 and the 200 meters. Para vos dar algum contexto, normalmente os americanos e os jamaicanos são os melhores na prova dos 100 e 200 metros de corrida. And in the 100 meters, Noah Lyles won the race. E nos 100 metros, Noah Lyles ganhou a corrida. He's an American. He's very exuberant with the way he celebrated his victory. Ele é americano e é muito exuberante na forma como ele celebra a sua vitória. And his stronger race is actually the 200 meters, so he was favorite for the 200s. E, no entanto, o seu ponto forte era a corrida dos 200 metros. But Mas ele ganhou, he went out and instead a man called Lucille Tobogo won the 200 meters race. mas, no entanto, foi um outro homem que se chamava Lucille Tobogo que ganhou a corrida dos 200 metros. And what caught my attention was the interview when they interviewed him after the race. E aquilo que eu vou chamar a atenção foi quando o entrevistaram depois da corrida. And the reporter said, for years, the face of athletics has been Usain Bolt. Everyone's heard of Bolt, yeah? E o repórter disse que durante anos a face das corridas de velocidade foi Usain Bolt. So do you now think that you will become the new face of athletics now that you've won the 200 meters? Pensas agora que serás a nova cara do atletismo agora que ganhaste os 200 metros? And his reply was, I can't be the face of athletics E a sua resposta foi: eu não posso ser a cara do atletismo because I'm not an arrogant or loud person like Noah Lyles. porque eu não sou uma pessoa arrogante como Noah Lyles. Did anyone see that interview? No? It made all the newspapers around the world. Se alguém viu essa entrevista, porque apareceu em todos os jornais do mundo. Now it sounds like nice words, Parece, por um lado, palavras bonitas, but the question I have for you is who's been humble in that situation? mas a questão que eu tenho para vocês é quem é que foi humilde nessa situação. I'm not saying that Tobago isn't right. Noah Lyles does look quite proud and arrogant person. Eu não estou a dizer que Tobago tenha agido corretamente. Noah Lyles é uma pessoa conhecida pela sua exuberância, But it's easy to identify that in someone else. mas é fácil de identificar isso nos outros. But to me, that answer actually speaks of pride. Mas para mim, essa resposta tem muito a ver com o orgulho. It sounded a little bit like the Pharisees with the tax collector. Tem muito a ver como, por exemplo, os fariseus com o cobrador de impostos. God, I thank you I'm not like him. Deus, eu agradeço-te porque eu não sou como ele. What's that? E o que é isso? It's pride. É o orgulho. You've probably heard the joke about the man that was so humble. Provavelmente já ouviram uma anedota acerca do homem que era muito humilde. He was just so humble, Ele era tão humilde
that he was proud of how humble he was. que ele era muito orgulhoso do humilde que ele era. Did you get it? Did you get the joke? Someone once said, pride is like bad breath. Já foi dito que o orgulho é como um mau hálito. You don't know you have it, but everyone else around you does. Tu não sabes que o tens, mas toda a gente à tua volta sente-o. Does that make sense? Isso faz sentido? Does that ring true? Isso traz alguma verdade? It's true, isn't it? É verdade, não é? It's so much easier to see it in someone else. É tão fácil ver nos outros. I'll give you some examples of what pride can look like Eu vou-vos dar algum exemplo do que é que to como try é and que o just orgulho make it pode really ser, practical for you. para ser coisas práticas que possam ser entendidas. I mean, for instance, are you someone who is quite pessimistic and maybe always complaining about things around you and life in general? Eu conheço alguém que era muito pessimista e sempre a falar mal das coisas que lhe corriam na vida. That is probably pride speaking, Isso provavelmente é o orgulho a falar. because you're someone who believes you deserve better than you've got. Porque se tu és alguém que acreditas que mereces melhor do que aquilo que tens. Or you may think, I'm not proud, I'm just stressed. Ou então vais dizer, não, eu não sou orgulhoso, sou apenas estressado. Or I'm just really anxious. Ou sou apenas muito ansioso. Well, the likelihood is that you're stressed or anxious because you're proud. Ou seja, na realidade tu és ansioso e estressado porque tu és orgulhoso. Because you think you have to change and fix things. Porque tu achas que tu tens que remendar e arranjar as coisas. Everything depends on you. Que tudo depende de ti. And no one else can do it like you can. E ninguém consegue fazer como tu consegues. Or you might say, I'm not proud, I'm just really shy. Ou então podes dizer, não, eu não sou orgulhoso, eu sou apenas tímido. And we can look at people and think, oh, they're such a lovely, quiet, humble person. E nós podemos olhar para uma pessoa e dizer, oh, é uma pessoa tão adorável e tão humilde. But in your head, your mind can be kind of racing with all the thoughts, all these thoughts, Mas na tua cabeça, todos estes pensamentos podem estar a concorrer uns com os outros, judging the people around you. julgando as pessoas que estão ao teu lado. And sometimes you know you should speak, E algumas vezes sabes que tens que falar. but your pride, your fear of saying something that's wrong, Mas o teu orgulho, o teu medo de dizer alguma coisa que não esteja correta, what someone will think of you, o que é que os outros irão pensar de ti, prevents you from speaking. inibe-te de falar. A good test of pride, I've got a few questions for you. Bom teste do orgulho. Tenho algumas perguntas para vocês. How easy for you is it to ask for counsel or advice? Quão fácil é para vocês pedirem um conselho ou uma opinião? How easy is it to get together with your Christian brothers and sisters or the leadership in the church and just ask for advice in a decision you're making? Quão fácil é para vocês reunirem-se com os cristãos ou com o líder da igreja e pedir por um conselho para aquilo que vocês pretendem fazer? Or how do you respond to criticism? Ou como é que respondem a uma crítica? This is something I struggle with. É alguma coisa com que eu tenho muito trabalho? How do you respond to praise? That's the opposite. Como é que respondes to praise, ao louvor? Sim. How do you respond to someone else being praised instead of you? Como é que respondes a alguém ser louvado em vez de ti? You know, it's difficult. É difícil. Rodrigo's already said it's difficult sometimes to be up here. E como o Rodrigo disse, que é difícil algumas vezes estar aqui. And it's very difficult to keep our hearts in check. E é difícil nós estarmos sempre a checar o nosso coração. After you preached your heart out and you're hoping that someone will bring you praise and then no one does. Quando estás a pregar e ficas à espera que alguém te faça um louvor e ninguém te faz. Or the opposite is equally as hard when you preached and everyone comes and, praises you for what you've done. E o contrário também é válido, porque
quando fazes uma pregação e toda a gente vem e te louva. Does anyone else struggle with these things, or is it just me? Há alguém que tem estes constrangimentos, que tem estas lutas, ou serei só eu? I hope you realize that this is something that is in every human heart. Eu gostava que compreendessem que isto é o que está em todos os corações humanos. And this is something that God has gone to great lengths to try and free us from. E isto é algo que Deus, com grande esforço e lentamente, pretende nos libertar. You might be here listening to me this morning and thinking, I wish so-and-so were here this morning. Pode estar aqui esta manhã a pensar, quem me dera que tal pessoa estivesse aqui hoje de manhã. Obrigado. Because he really needs to hear this. Porque essa pessoa precisava de ouvir isso. If that's you this morning, then maybe God is trying to speak to you. Se és tu esta manhã, então Deus está a tentar falar contigo. And to the person next to you. E à pessoa que está ao teu lado. We all need to hear this. Todos nós precisamos de ouvir dele. So how can we respond? Como é que nós podemos então responder? What does God want? How does God want us to respond? Como é que Deus pretende que nós respondamos? When God challenges us or highlights something, it's because He wants to bring freedom and blessing to our lives. Quando Deus nos desafia, é nessas alturas que Ele quer nos dar liberdade He would often challenge people that came to Him. E Ele desafia continuamente as pessoas que querem ter com Ele. Because He wants to draw them into a new life and a new freedom. Porque Ele quer puxar-nos para uma nova vida, para uma nova liberdade. But sadly, many were offended by His words. Mas, de uma forma triste, muitos sentem-se ofendidos pelas suas palavras. In fact, if you look at the Gospels, you'll find that most people were offended. More people were offended than the ones that stayed with Him. Se virem o Evangelho, a maior parte das pessoas ficaram mais ofendidas com ele do que aquelas que o entenderam. James 4, verse 6 says this. Tiago 4, versículo 6 diz isto. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Deus opõe-se aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Now just stop and think about this verse for a second. Vamos parar um bocado para pensar neste versículo. God, the almighty, all-powerful God, creator God of the universe, Deus, todo-poderoso, o Criador do universo, opposes the proud. opõe-se aos orgulhosos. This is a battle we are not going to win. Isto é uma batalha que nós não vamos ganhar. Okay? That's the first thing to realize. Primeiro temos que entender isto. But it's also a verse that brings hope. Mas, ao mesmo tempo, é um versículo que nos dá Because esperança. the second part says, but God gives grace to the humble. Porque na segunda parte, Deus diz que concede graça aos humildes. There's an incredible secret here that God is trying to reveal to us. E há aqui um segredo incrível que Deus está a tentar revelar-nos. It's the secret to kingdom living. É o segredo, eu não ouvi. Kingdom living. Não Living é in o this. segredo de viver no reino. God gives grace to the humble. Deus dá a graça aos humildes. John Piper described humility like this. John Piper descreveu a humildade como isto. He said, humility is the opposite of a sense of entitlement. Que a humildade é o oposto da sensação da pertença. It comes from being absolutely stunned by the grace of God. Vem de ficarmos completamente extasiados com a graça de Deus. Does that make sense? Isto faz sentido? Humility is understanding that we have nothing to offer. A humildade é nós percebermos que nós não temos nada para We oferecer, have no claim. que não temos nome, We have no entitlement to any of the blessing that God gives us. não temos pertença a tudo aquilo que Deus nos dá.
And the more we delve into grace, and I know you've been studying that over the last weeks, E mais que nós tentemos entender aquilo que foi dado durante as últimas semanas, the more you are absolutely stunned by the amazing grace of God. por mais que nós fiquemos espantados pela enorme graça de Deus, The more you will grow in humility. mais crescerás em So, humildade. so if you look at the way God chose to save you and me, Se tu vires então a maneira como Deus escolhe de nos salvar a mim e a ti, you can see that actually it's his incredible plan and design was made so that he could completely destroy our pride. verás que todo o seu complexo desenho para nós foi feito para destruir o nosso orgulho próprio. You know, the Old Testament, it's story after story after story, No Velho Testamento é história após história após história, always the same patterns sempre o mesmo padrão, of man trying to achieve salvation do homem a tentar conseguir a sua salvação and failing completely. e a falhar completamente. We could not get out of the slavery we were in, Nós não conseguíamos sair da escravidão em que nos encontrávamos, slavery to sin, da escravidão ao pecado. unless that's why he had to send his son. E foi por isso que ele teve que enviar o seu filho. You see, many believe, and maybe some of you believe even in this room, Alguns acreditam e outros não acreditam nesta estrada, neste caminho. that you were the one who chose God. Que foram vocês que escolheram Deus. You chose to follow him. Vocês escolheram segui-lo. That's why you're in this room. E é por isso que estão nesta sala. The Bible actually tells us that no. A Bíblia, na realidade, diz-nos que não. Well, yes and no. Ou seja, sim e não. Yes, you chose him, Sim, vocês escolheram-no, but only because he chose you first. mas apenas porque ele vos escolheu primeiro. Ephesians is brilliant with this. Em Efésios é brilhante a forma como se explica isto. And it shows us that faith and grace is the only way. E mostra-nos que a fé e a graça é o único caminho. It says Ephesians 4, I think will come up as well. Ephesians 2, verse 8 and 9 says, Efésios 2, do versículo 8 a 9, For diz, by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. E nós vemos bem aqui o que Deus quer dizer, que é: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. No one can boast. Ninguém se pode exaltar. Pride is excluded, O orgulho está excluído, is destroyed, is killed on that cross. está destruído, foi morto na cruz. We have no kind of sense of entitlement. Nós não temos o direito de nos apoderar. Ephesians 1 tells us that we have been chosen in him before the foundations of the world. Em Efésios 1 diz que nós fomos escolhidos por Ele mesmo antes da fundação do mundo. He chose us even before the world was created. Ele escolheu-nos ainda antes de o mundo ser criado. He tells us we are predestined Ele for diz-nos- adoption through Jesus Christ. Ele diz-nos que somos predestinados pela adoção através de Jesus Cristo. We're predestined. Estamos predestinados. He tells us that we have been sealed with the promised Holy Spirit. E diz que nós fomos selados com a promessa do Espírito Santo, It's who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it. que é a garantia da nossa herança até nós regressarmos. So even that, it's a gift from God. Até isto é um presente de Deus. Romans 3:27 again just makes it so clear. Our boasting is excluded by the law of faith. I'm not sure it's up there. Romanos 3, 27. 27, Our boasting is excluded by the law of faith. em que a nossa exuberância Nosso orgulho o nosso orgulho é excluído pela lei da fé. da fé. Pela lei da fé.
Are we clear on this? Do we understand this? Entendemos isto? How can we respond how can we pursue humility? Not for humility's sake, Como é que nós podemos perceber a humildade? Não simplesmente por aquilo que é a humildade, we mas don't want to be like the guy who was so humble that he was proud of being humble. nós não queremos ser como o indivíduo que era tão humilde, que era orgulhoso por ser tão humilde. We want to be humble because we know that as we live in that way, God can use us and bless us. Nós queremos ser humildes porque nós sabemos que vivemos dessa maneira e que Deus nos quer trazer algo. We seek to be humble so that we can receive more grace. Nós queremos ser humildes para termos mais graça. Isaiah 57 verse 15 says something really interesting. Isaías 15, 57, 15. Isaías 57, versículo 15. It says, "For thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place." Podes ler só essa primeira parte? Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo. This is the God we serve, yes? Este é o Deus. que We've nós already been servimos. singing to him, responding in praise and adoration to him, because he is worthy of our praise. Nós respondemos por Ele, nós louvamos a Ele porque Ele é digno. He is high and lifted up. Ele é altíssimo. He inhabits in eternity. Ele está na eternidade. His name is holy. O seu nome é... He is pure, he is perfect, he is love, he is other. Ele é puro, é perfeito, é amor, é outro. And he dwells in the high and holy place. E Ele trabalha e luta em lugares muito altos para isso. He's incredible. Ele é incrível. And then it says, "I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit." E diz que Habita num lugar alto e santo. habita num lugar alto e santo, mas habita também com contrito e humilde espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Do you understand the significance of what I'm trying to communicate? Será que entendem o significado daquilo que eu estou a tentar comunicar? God, the Almighty God, Deus Todo-Poderoso dwells in the heart that is humble trabalha no coração daquele que é humilde and of a lowly spirit. e é através do Espírito Santo. There is power to be unlocked here. E há poder para estarmos nele. There is power that our pride often gets in the way of. E há poder para que o nosso orgulho possa sair do caminho. There is blessing to be received, even this morning. E há bênçãos para serem recebidas até nesta manhã. There is peace, there is joy, there's fulfillment. Há paz, há alegria, há preenchimento. Think of Jesus, Pensem em Jesus, our greatest example of Nosso- someone who left behind that heavenly place, o maior exemplo daquele que deixou o céu, humbled himself and came as a servant, que se humilhou e veio como um servo, as a slave. como um escravo. And he brought the Sermon on the Mount E ele trouxe-nos o Sermão da Montanha, with this incredible vision of what the kingdom of God is like. com a incrível visão daquilo que o reino de Deus é. How does he start it? Como é que ele começou? Blessed are Blessed. the poor in spirit, Abençoados sejam os pobres de espírito, for theirs is the kingdom of heaven. pois Amen. deles é o reino de Deus. Lembram-se? Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
Abençoados sejam os que choram, porque deles será o reino de Deus. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Abençoados os humildes, porque deles será a terra. Do you understand? Conseguem entender? At the end of the sermon, or further on in the Sermon on the Mount, he brings this encouragement. No final do Sermão da Montanha, ele traz este Chapter encorajamento. 6:33, he says, we all know this verse. Em Mateus He 6:33, says, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. e aqui em que ele conclui que busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Not my kingdom, Não é o meu reino, not what I think is right or good or best, não aquilo que eu penso que seja correto, certo, not what others around me are doing and think is right and best. não com base naquilo que os outros que acham Seek que estão a first fazer. God's kingdom, Procura primeiro o reino de Deus, humbly, de forma humilde, trusting, acreditando nele, believing acreditando nele, that God is good and has the best for you. acreditando que Deus é bom e que That traz o there is melhor para ti. that even I don't know how long you've walked with Christ, Eu não sei há quanto tempo é que andam com Cristo, but I know wherever you are in that walk with Christ, he has more. mas eu sei que em todo o caminho que fazem com Cristo, Ele tem sempre mais. There is more blessing to be received, Há mais bênçãos a serem to be recebidas unlocked. para ser libertado. And I'm going to start finishing there really, but just felt E eu vou começar por terminar, mas gostava de apresentar um pensamento. God just put on my heart as I was preparing this message a few areas that he wants to unlock. Que Deus colocou no meu coração em algumas áreas que Ele queria libertar. Some areas that maybe people have been holding on to, Algumas áreas é que as pessoas têm agarrado, that haven't been able to let go and trust God with. que não tiveram ainda a coragem de as largar e de acreditar em Deus. Pride ultimately has got in the way. E o orgulho é aquele que está sempre no caminho. And God is challenging you I want you to hear his voice, his tone, in such a loving way this morning. E Deus está a desafiar-te, falando contigo de uma forma amorosa esta manhã. He's saying, trust me. Ele diz, acredita em mim. Trust me with these things. Acredita naquilo que eu digo. Believe me when I say that you will be blessed. Acredita quando eu digo que tu serás abençoado. Believe me when I say that if you pursue the kingdom of God, that you will be blessed. Acredita que se tu perseguires o reino de Deus, tu serás abençoado. That you don't need to be anxious about anything else, Que não precisas te sentir ansioso por nada mais. because God will provide and be there. Porque Deus vai providenciar, Ele vai estar lá. And the way God works is that He always overflows in love, way more even than we expect. E a maneira como Deus funciona são rios de amor muito mais do que aquilo que a gente espera. And what I felt for this morning was just the words, it's not complicated. E quando eu pensei nesta manhã é que a palavra não fosse complicada. It's not complicated. E não é complicada. Because I believe the Spirit of God has already highlighted to different people this morning, different areas of your life, that you know you haven't submitted to Him. Porque eu sei que o Espírito Santo já fez realçar alguns aspectos das vossas vidas de acordo com... Yeah, and it's not complicated really. E não é complicado. You know there are areas in your life or decisions that you've made Sabes que há áreas na tua vida e decisões que foram tomadas where God through His Holy Spirit has nudged you. que se fores através do Espírito Santo serás apoiado. That He's challenged you on. Que Ele vai te desafiar. That you knew that this wasn't right, but you chose to ignore Him. Que
tu sabias que não estava correto, mas optaste por ignorar and you continue doing your own thing. e continuas a fazer as coisas à tua maneira. Believing the lie of the enemy that surely if you do this, nothing will happen really. Acreditando na vida, Surely we will not die, is what the acreditando na serpent vida- said to Eve. acreditando na vida do inimigo, que certamente que não vamos acreditar em nada disto, que não vais morrer, But God opposes the proud. mas Deus opõe-se ao orgulho. This is a battle you won't win, Isto é uma batalha que não vais ganhar, and there is blessing to be received. mas há bênçãos para serem recebidas. So maybe it's in relationships. Talvez em relacionamentos. This was an area for me when I was a young Christian. Isto foi uma área para mim quando eu era um cristão novo, You followed the world instead of trusting God. em que eu seguia o mundo em vez de acreditar em Deus. And what you know God teaches about healthy, godly relationships. E Deus ensina-nos sobre bons relacionamentos. Maybe it's business, finance. Talvez seja negócios, finanças, That corner you cut, que estão a fazer um corte em ti. the tax you didn't pay, very common in Portugal. As taxas que não pagaste, que é muito comum em The Portugal. thing you did that you know God kind of nudged you in your heart, but you did it anyway. Sabes que Deus te estaria a aconselhar no teu coração, mas tu fizeste da mesma maneira. Maybe it's forgiveness Talvez seja o perdão or anger towards someone ou a raiva em relação a outros. that you know you need to forgive, otherwise you will never be free from that weight. Que tu sabes que necessitas de perdoar, caso contrário nunca te sentirás livre desse sentimento. And there may be other things. E talvez outras coisas. And God wants to break that this morning E Deus quer quebrar isso esta manhã. and wants to bring you into a new season of freedom and peace. E quer te trazer para uma nova estação de fé e de paz. But you need to humble yourself before God. Mas para isso é necessário que se tornem humildes. So I'm going to ask Les just to play a song in the background, kind of as a way of responding now. E eu vou pedir ao Les para colocar uma música para nós respondermos a isso. And this is a moment between you and God. E este vai ser um momento entre ti e Deus. This is when it gets hard. É aqui que as coisas ficam difíceis. This is when we're very aware of everyone else around us. Isto é aquilo que nós temos maior conhecimento de tudo o que está à nossa volta. But just imagine that it's Jesus inviting you into a new depth of relationship with Him. Mas imaginem que é Jesus que nos está a convidar para termos um relacionamento mais profundo com Ele. And all you need to do is respond in surrender, in repentance, E tudo aquilo que precisas de fazer é de responder, render-te e arrepender-te. and it's not kind of looking in on yourself and feeling all condemned about how you failed. E não é olhares para ti e sentir-te falhado e condenado por aquilo que fizeste. We all fail. Todos nós falhamos. But what God invites us is to lift up our eyes to Him. Mas aquilo que Deus nos pede é para nós olharmos, levantar os Remember nossos olhos para Ele the God of grace e lembrarmos do Deus da graça, that sent His Son to save you. que enviou o seu Filho para nos salvar. Lift up your eyes and by faith turn to Him in total surrender, Levanta os teus olhos para Deus e deixa-te render, believing that He has blessing for your life. Amen? acreditando que Ele tem bênçãos para a tua vida. Amen. Amém. Amen. Yes, Father.